Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. A gente vai dar início a essa primeira sessão do ciclo de debates da coordenação coletiva. Eu sou o Rafael, integrante da coordenação coletiva do GT da TMD, vinculado à CEP, e tenho participado dessa reformulação desde o ano passado. E essa é uma das atividades que a gente tem proposto, que tem propostas para continuar e fazer outros ciclos com outros temas. E esse é o nosso primeiro. Temos 2 convidados, agradeço muito por aceitar participar, o Fernando Correa Prado, da UNILA, e o professor Rodrigo Franklin, da Federal do Espírito Santo, da UFES. E o tema desse primeiro ciclo de debates é teorias da dependência e origens da TMD. Então, a nossa dinâmica é a seguinte: a gente circulou 2 perguntas iniciais para os professores, então eles vão ter 30 minutos vou fazer as 2 perguntas, que elas têm relação, então vou fazer de uma vez as 2 perguntas, e cada um vai ter 30 minutos para responder. Depois a gente pode abrir para os companheiros da coordenação coletiva, se tiverem perguntas, comentários, e também, no segundo momento, para os comentários e perguntas do público. Então, vou fazer as 2 perguntas e já passo a palavra para o Fernando ou para o Rodrigo, para o que quiser começar, né? Bom, entre as décadas de 1950 e 1970, as ciências sociais latino-americanas viveram seu período de auge. Diversos intelectuais protagonizaram debates teóricos e políticos na tentativa de compreender as origens do subdesenvolvimento e da dependência, em um momento de grande efervescência dos movimentos sociais na região. Nesse sentido, vocês poderiam indicar os nomes fundamentais nesses debates e quais são suas visões sobre a dependência latino-americana? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda seria, na visão de vocês, quais são as raízes históricas, teóricas e políticas da teoria marxista da dependência? Como essa corrente foi influenciada e influenciou os processos revolucionários e contra-revolucionários na América Latina? Então, essas são as perguntas. Não sei quem começa, Fernando ou Rodrigo? Pode começar, Fernando. Já tinha combinado já. Beleza. Boa noite, Culpas. Saudações. Rafael, Rodrigo, todo mundo aqui presente. Muito obrigado pelo convite, obrigado também pelo trabalho, né, de organização desse espaço, né, um espaço importante de debate, que consegue aglutinar pessoas de vários lugares e, enfim, espero que seja um momento de boas reflexões aí coletivas, que sempre é a parte dessa reflexão coletiva que a gente instiga nosso pensamento individual também, e assim a gente vai acumulando, né? Então, deixar bem firme aqui o agradecimento. Queria começar marcando muito centralmente essa relação que está presente em ambas as perguntas, sobretudo na segunda, que é a relação entre, por um lado, a ascensão da luta de massas e das diversas organizações da classe trabalhadora, né, em sua diversidade, uma ascensão que a gente vê que ocorreu ali naquele período entre os anos 50 e 70, isso por um lado, e por outro lado, a necessária busca por compreender a realidade em suas determinações para poder transformá-la, né, sendo essa busca, ao meu ver, pelo menos, a essência do marxismo, e como que nessa relação se situa a teoria marxista da dependência. Eu vou, então, focar nessa relação e, a partir disso, a partir de uma contextualização mais geral, vou trazendo os nomes para depois, né, conversei aqui com o Rodrigo, depois a gente fazer num segundo momento mais a análise das teorias, quais foram as interpretações, enfim, que foram sendo trazidas. Bom, eu acho que é bem conhecida, não sei se todo mundo aqui já teve leitura, conhecimento, daquele livro organizado pelo Michel Levy, O Marxismo na América Latina, um livro que, enfim, tem uma circulação importante aqui no Brasil, um livro muito importante, que acho que para muita gente é uma porta de entrada para conhecer nomes que, né, do marxismo latino-americano, que, né, que acabam não circulando tanto. É um livro, enfim, muito importante. Nesse livro, ele faz tem na introdução, né, que ele faz sobre o marxismo na América Latina, tem um aspecto que me parece que ele traz muito acertado, mas outro que queria problematizar aqui,
trazendo à tona o Agustín Cueva. O aspecto acertado que ele traz, ao nosso entender, é que o marxismo na América Latina lutou e segue lutando, né? Existe uma tensão permanente no marxismo na América Latina que é entre o excepcionalismo latino-americano e o eurocentrismo. Nas palavras do Levi, né, ele fala que o excepcionalismo tende a absolutizar as especificidades da América Latina em sua cultura, história e estrutura social, enquanto o eurocentrismo seria uma tendência a transladar mecanicamente para a América Latina os modelos de desenvolvimento que explicam a evolução histórica da Europa. Eu acho que, de fato, essa tensão ela é permanente, não só no marxismo, mas no pensamento latino-americano como um todo, e é uma tensão que depois a gente vai ver, ao nosso entender também, a teoria marxista da dependência tenta superar, busca superar. Mas tem um outro ponto dessa introdução, e aqui que eu queria fazer o diálogo, que nos parece problemático, que é a periodização que o Levi faz das lutas e do marxismo latino-americano, né? Ele faz essa periodização a partir de 3 momentos, 3 períodos que ele define. Um primeiro período que ele chama de revolucionário, que iria dos anos 20 aos anos 30, cuja expressão político-intelectual maior seria o Mariátegui, e a expressão, digamos, política, de movimentação política, foi a insurreição em El Salvador, né, liderada pelo comunista Farabundo Martí. Um segundo período que ele denomina de stalinista, que vai de 1930 a 1959, um período que ele caracteriza que haveria uma hegemonia de uma interpretação soviética do marxismo, e um terceiro período que ele denomina novamente de revolucionário, que iria a partir da Revolução Cubana de 59 até quando ele está escrevendo ali nos anos 80, né? Bom, essa periodização ela é criticada, e ao nosso ver essa crítica é pertinente, pelo Agustín Cueva, num artigo chamado O Marxismo Latino-Americano, História e Problemas Atuais. O Cueva mostra, primeiro, que seria equivocada essa ideia, essa noção de uma dependência absoluta dos partidos comunistas latino-americanos em relação à Internacional Comunista, né? E ele transforma completamente a interpretação do Levi. Ele fala, na verdade, esse período de 30 a 59 deve ser lido não tanto como uma interpretação soviética, hegemônica, mas sim como a fundação de uma visão marxista do nosso mundo. Ele fala o seguinte, vou citar aqui alguns trechos. É justamente a partir dos anos 30 que toma corpo um movimento intelectual inspirado no marxismo, que, de tanto vigor e envergadura, poderia ser considerado como fundamento de toda a cultura moderna da América Latina. A ele pertencem poetas da magnitude de Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén, romancistas como Jorge Amado, Carlos Luis Fallas, pintores como os do muralismo mexicano e até arquitetos como Niemeyer. Eu acrescentaria alguns outros nomes, por exemplo, né? Frida Kahlo, Carmen Soler, do Paraguai, Ida Vitale, Dea Vilarinho, do Uruguai, Alina Paim, Jacinta Passos, Pagu, Lila Ripoll, Portinari, né, aqui do Brasil, Gamaliel Tiurata, do Peru, entre tantas e outras, né, artistas intelectuais, pessoas assim que foram formando uma cultura, uma percepção nacional popular dos seus respectivos territórios entre os anos 30 e 60, né, que tiveram muitas vezes diretamente, outras vezes indiretamente vinculados aos setores comunistas e socialistas. O Cueva diz ainda, vou citar um trechinho aqui, observe que não se trata de criadores que, por um lado, se dizem marxistas e, por outro, realizam uma obra que nada tem a ver com sua ideologia. Não. O peso do marxismo é tão grande que às vezes ocorre o contrário. Autores que militam em partidos não marxistas, mas cuja obra está impregnada de uma visão materialista de mundo. Para ilustrar, né, isso que o Cueva está falando, esse argumento do Cueva, eu acho que é importante a gente, por exemplo, situar o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros aqui no Brasil, como um exemplo disso, né? O ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, foi um órgão criado pelo Estado brasileiro em 55 para promover a ideologia do desenvolvimento nacional. Ele é fundado pelo Café Filho, mas ele ganha corpo mesmo a partir do Juscelino Kubitschek em 56. E mesmo autores não marxistas, antimarxistas, que fizeram parte do ISEB, como o Hélio Jaguaribe ou o Guerreiro Ramos, que mesmo sendo muito diferentes ambos, mas ambos tinham, né, uma crítica direta ali aos marxistas, tiveram que dialogar com o marxismo,
Um outro autor que foi diretor do ISEB durante muito tempo, Álvaro Vieira Pinto, que vem do hegelianismo, vai absorvendo cada vez mais o marxismo, e é possível dizer, né, que se torna um marxista. E, claro, né, dentro do ISEB também estava ali o Nelson Werneck Sodré, um comunista, um marxista, também nessas fileiras. Ou seja, o ISEB acho que representa esse fato de que nos anos 50, e é um processo que vem se acumulando dos anos 30, 40, o marxismo é uma influência incontornável, né? O Cueva diz que é o período que a região se marxifica. Eu acho que isso é uma leitura interessante. Vou dar um outro exemplo, saindo do Cueva, mas para também firmar essa leitura, né? E aí vou querer, assim, fazer um exercício de imaginação, mas que me parece pertinente. Se a gente imagina alguém que nasce em 1900, numa cidade, né, tem acesso ali a o que está acontecendo no mundo. Bom, 1900, aquele período onde o capitalismo, né, avançando tremendamente, as relações especificamente capitalista de produção, né, o trabalho assalariado, segunda revolução industrial, a fase imperialista do capitalismo, né, civilização contra a barbárie, o progresso, o positivismo, aquela ideia de história ascendente, etc. E, bom, pouco tempo depois, essa pessoa ali com 14 anos veio estourar a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra interimperialista, uma guerra extremamente destrutiva e mortífera, tendo em vista o que eram antes as guerras, né? Uma guerra ainda de trincheira, mas com um equipamento bélico muito mais mortal, com mais capacidade de destruição, e uma guerra que nasce da expansão do capitalismo, né? Denunciada como tal pela esquerda de Zimmelweis, né? A esquerda que rompe com a Segunda Internacional, denunciada ali pelos bolcheviques na União Soviética, e a partir desse processo, bom, com uma série de outras determinações ali na Rússia, a Revolução Russa em 17. A revolução que coloca um outro horizonte possível de socialização, de sociabilidade, né? Que coloca, olha, não queremos a mercantilização da vida, queremos a socialização dos meios fundamentais de produção social da vida, né? Na produção social, apropriação social também, coloca um outro horizonte político e, de fato, melhora a vida da grande maioria das pessoas na Rússia naquele momento, pelo menos ali até os anos 30, né? Enfim, né? E resolve questões fundamentais ali desse período. Essa pessoa vê, então, a União Soviética, vê, pouco tempo depois, nos Estados Unidos, o país que é representação da potência do capitalismo, a crise de 29. Milhares e milhares de pessoas passando fome. Ao mesmo tempo, na Europa, a ascensão do nazifascismo, inclusive, sobretudo, para combater os socialistas e comunistas. Uma ideologia absolutamente, enfim, destrutiva e, enfim, com todo tipo de racismo e preconceito que envolve, né? Guerra Civil na Espanha, etc. Enfim, Segunda Guerra Mundial, e quem vence a guerra é a União Soviética, quem vence militarmente a guerra. Bom, essa pessoa que nasceu em 1900 foi vendo isso, né? Havia uma tendência, havia uma possibilidade muito alta dela se tornar um socialista, comunista, ou ser influenciado por esse entorno político-social. E, de fato, não à toa, vários partidos comunistas no mundo inteiro cresceram bastante nesse período, tiveram representação política. Aqui no Brasil, o Luiz Carlos Prestes foi tremendamente votado, o Jorge Amado, enfim. Não à toa também, nos Estados Unidos, toda uma perseguição aos comunistas, com o macartismo, etc., até a doutrina Truman em 47, que, enfim, os países vão adotando, né, na esfera de influência estadunidense, vão proibindo os partidos comunistas, vão perdendo seus mandatos, enfim, mas para mostrar a influência tremenda, né, do socialismo e do comunismo nesse período. E, no caso, por exemplo, Silvio Frondizi, produzindo na Argentina, interpretação da realidade argentina a partir do marxismo e tendo bastante impacto ali. No México, José Revueltas também, com toda a família Revueltas, com bastante impacto na cultura, na política, na intelectualidade mexicana. No Brasil, Caio Prado Júnior, né, que vem de uma família extremamente rica, mas que toma outra posição de classe e faz uma interpretação marxista do Brasil, isso para citar alguns nomes.
Bom, do outro lado, Estados Unidos pós-Segunda Guerra, né, uma potência militar consolidada ali a partir do uso das bombas atômicas, potência industrial, porque foi palco e fornecedor da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, não foi palco da guerra, mas foi fornecedor da Segunda Guerra Mundial, uma potência financeira com os acordos de Bretton Woods, precisava, né, também conquistar corações e mentes, e a partir daí se cria, né, nos Estados Unidos vai se criando, vai se formulando toda uma ideologia do desenvolvimento. Eu não vou entrar nesse ponto, é um debate que daria para depois a gente desenvolver, mas só para, né, colocar que nesse período da pós-Segunda Guerra Mundial, o socialismo, o comunismo, a influência do marxismo como um todo era fundamental, e claro, do outro lado, do ponto de vista do capitalismo, era preciso conter isso, né, e se usou de diferentes formas. Nas estratégias de batalha das ideias, né, e estratégias, digamos, institucionais. Nessas estratégias institucionais, uma das formas foi a criação, por exemplo, das comissões econômicas da ONU. Se cria a Comissão Econômica da Europa e da Ásia, em 47, precisamente no entorno da União Soviética, do Bloco Socialista. Um pouco tempo depois, não sem resistência inicial, se cria a Comissão Econômica da América Latina, em 48. Então, a CEPAL, ela é criada nesse contexto, em parte para ser uma agência divulgadora das teorias do desenvolvimento que está sendo fundadas e difundidas naquele momento a partir dos Estados Unidos, da Inglaterra, sobretudo, mas, considerando as particularidades do território latino-americano naquele período, ela não acaba sendo não apenas uma agência reprodutora e difusora das teorias do desenvolvimento, mas cria uma análise própria, né? A América Latina já tinha sido o processo de independência, né, na América Latina já tinha um século, as burguesias industriais em alguns países latino-americanos já tinham chegado ao bloco de poder, sobretudo pós-crise de 29, ali numa situação de compromisso com a oligarquia primária exportadora, mas já se fazia sentir ali como parte importante do bloco de poder, e a CEPAL, então, acaba refletindo essas contradições intraburguesas e gera uma base ideológica importante para aquela burguesia industrial em ascensão no pós-Segunda Guerra. Bom, na CEPAL, enfim, vou só citar os nomes, não vou entrar muito em detalhes de cada pensamento, mas nomes importantes aí, o Raul Prebisch, claro, né, o secretário executivo da CEPAL, né, com texto fundante ali, o desenvolvimento econômico da América Latina e os seus principais problemas, de 48, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Victor Urquide, Juan Noyola Vázquez, dentro ainda da CEPAL, ou seja, um organismo ligado à ONU, dentro dessa institucionalidade, né, organizada com hegemonia estadunidense, do bloco capitalista. Vão escrever aí depois alguns autores como Oswaldo Sunkel, Pedro Paes, isso já nos anos 60, Maria da Conceição Tavares, o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando escreve Desenvolvimento e Dependência na América Latina, escreve a partir de um órgão vinculado à CEPAL, que é o ILPS, o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social. Bom, a CEPAL debateu muito a questão do subdesenvolvimento, categoria essa que nasce, ou melhor, é difundida a partir da geopolítica estadunidense, né? Debateu dependência, debateu formas de aprofundar o desenvolvimento latino-americano. E aí, quando se fala isso, leia-se, desenvolvimento capitalista na América Latina, né? Buscou mecanismos de aprofundar o desenvolvimento capitalista na América Latina para superar a heterogeneidade estrutural, o dualismo, enfim, internalizar os sistemas de decisão, uma série de elementos, mas a questão era, em linhas muito gerais, assim, tentando pegar uma síntese, superar os obstáculos do desenvolvimento capitalista, né? Agora bem, se a gente vai olhar para a teoria marxista da dependência, me parece importante trazer aqui um elemento que o Marini fala bastante, que ele bate bastante nesse ponto, que é o fato de que a teoria marxista da dependência não é um desdobramento da CEPAL, mas sim fruto da crítica à estratégia hegemônica no campo socialista e comunista nos anos 50. Tem uma citação do Marini na memória dele, de 1990, que ele diz: na realidade, e contrariando interpretações correntes que veem como subproduto e alternativa acadêmica à teoria desenvolvimentista da CEPAL, a teoria marxista da dependência tem suas raízes nas concepções que a nova esquerda elaborou, particularmente no Brasil, embora seu desenvolvimento político
fosse maior em Cuba, na Venezuela e no Peru, para fazer frente à ideologia dos partidos comunistas. Tem uma outra citação um pouco longa que eu vou pular, mas deixo a indicação, que é no As Razões do Neodesenvolvimentismo, o texto do Marini, que ele faz a contracrítica ao Fernando Henrique Cardoso e José Serra, onde ele também trabalha isso, ou seja, que a teoria marxista da dependência ela nasce não como uma crítica à CEPAL, embora também se desdobre nisso, mas uma crítica à estratégia predominante dos partidos comunistas naquele momento. Já vamos chegar. Qual que era a estratégia, né? Qual que era a estratégia hegemônica nos anos 50, a partir da qual nasce, a partir da crítica, e qual que era a estratégia predominante que depois a teoria marxista da dependência vai fazer a crítica? A estratégia que a gente pode denominar de estratégia democrático-nacional ou democrático-burguesa. Por que esses dois adjetivos? Bom, importante considerar o período que ela nasce, nos anos 30, 40, ascensão do nazifascismo, Estado Novo no Brasil. Então, era importante ter uma luta democrática, uma luta por avanços, né, de liberdades democráticas, e democrático-burguesa, porque se acreditava que, e havia, de fato, contradições intra-burguesas nos anos 30 e 40, se acreditava que era possível, era necessário, melhor dizendo, avançar contra os dois inimigos principais, o imperialismo e o latifúndio. E dentro desse avanço contra esses inimigos principais, era possível ter como uma aliança tática a burguesia nacional. Então, por isso essa síntese, né, da estratégia democrática nacional. Estou aqui caracterizando de forma muito geral, muito genérica. E eu estou fazendo isso de forma genérica porque eu acho que, e queria deixar aqui uma sugestão para o nosso estudo coletivo também, do GT, etc., me parece que a gente precisa trabalhar mais, ainda mais, esse momento específico, ou melhor, tem momentos específicos para trabalhar mais esse período de 30 a 50, e o marxismo desse período, e como foi a análise da realidade desse período que foram informando essa estratégia que acabou sendo predominante, né, na esquerda socialista e comunista na América Latina como um todo, mas aqui estou focando mais no Brasil. Veja, um período de muita movimentação política, de luta de classes assim candente, desde as consequências da crise de 29 nos Estados Unidos, depois a ascensão do Roosevelt, né, o pacto de classe que o Roosevelt consegue fazer, o New Deal ali, a Guerra Civil na Espanha, que eu acho que também é um marco central ali do começo do século e que vai definindo também algumas coisas, a ascensão do nazifascismo, a Guerra Civil na China, que vai desde os anos 30 até culminar com a Revolução Chinesa em 49, na América Latina, os desdobramentos da Revolução Mexicana de 1910, a Constituição de 17, a expansão do sistema educacional, entre outras coisas, as lutas operárias na Argentina, no Uruguai, a ascensão do Perón, né, e algumas políticas que o Perón faz no primeiro governo que expandem leis trabalhistas para o campo, as universidades populares no Peru, o assassinato do Jorge Eliezer Gaitán, em 48, que gera, isso na Colômbia, né, que gera o Bogotaço, que acaba tendo bastante influência no Fidel Castro, a Revolução Boliviana de 52, o golpe contra o Jacobo Arbenz na Guatemala em 56, enfim, uma série de acontecimentos que vão se acumulando nesse período, que vão colocando ali uma constante atualidade da Revolução, isso sem contar a União Soviética, né, ali existindo e se mantendo. Eu até gostaria de citar também um acontecimento prévio, ainda com uma hegemonia liberal, mas que também é importante a gente recordar, que foi a Coluna Prestes, né, que fez 100 anos no final do ano passado, e agora aqui de Foz do Iguaçu faz 100 anos, porque eles ficaram aqui, depois andaram pelo Brasil inteiro, né, e que marcou também essa vontade de transformação. Bom, acho que a gente precisa de mais formação, eu falo por mim, mas acho que falo também numa perspectiva de perceber isso, assim, aos poucos, que falta ainda é importante a gente acumular mais na compreensão de mundo que informava a estratégia democrática burguesa ali nos anos 30 e 50. A gente normalmente passa muito rápido por esse período e coloca tudo na conta do stalinismo. Esse é o perigo, acho que, daquela introdução do Levi. Claro que o stalinismo existiu, não estou desconsiderando isso, mas eu acho que a gente tem que enriquecer a nossa análise desse período. O que eu quero destacar com tudo isso é que, primeiro, por diferentes caminhos,
e diferentes matrizes teóricos-políticas, naquele período dos anos 50, se confluiu taticamente uma luta tanto por parte da burguesia industrial e suas representações de classe, mas também por parte do Partido Comunista Brasileiro, a principal força política comunista naquele momento, né, e que tinha, digamos, uma espécie de monopólio do marxismo, se confluiu naquele período a tática da luta pelo desenvolvimento capitalista nacional. O que me parece que o problema foi, sobretudo, porque a realidade pós-Segunda Guerra Mundial, pós-45, mudou muito rápido, mas a análise sobre a realidade que informava a estratégia democrático-nacional demorou para se atualizar. Já vou voltar a isso. Mas o fundamental é que a origem da teoria marxista da dependência, em lugar de ser colocada como fruto de reflexões sobre o desenvolvimento da América Latina, me parece que tem que ser colocada na busca, no embate estratégico que a esquerda socialista e comunista teve nos anos 50, 60, no contexto do esgotamento da estratégia democrático-nacional, na medida em que a burguesia industrial, a burguesia nacional foi se integrando à burguesia imperialista. E é daí que nasce a teoria marxista da dependência, dessa busca por compreender as determinações da realidade, numa realidade que se transformou completamente, e informar uma estratégia socialista para as condições particulares do capitalismo no Brasil, que nasce a teoria marxista da dependência. E por que dependência? Né? Por que teoria marxista da dependência? Porque essa categoria, essa forma de ser, essa determinação da existência do capitalismo na América Latina e do Caribe, estava em plena discussão nos anos 60. Junto, né, atravessado com a questão do subdesenvolvimento, do caráter da revolução, uma revolução burguesa, uma revolução socialista, do papel das reformas, etc. Se a gente for pegar a história da América Latina, desde as independências, o tema da dependência sempre esteve presente. Se a gente abrir o jornal, hoje vai estar ali alguma notícia que remete à questão da dependência comercial, financeira, enfim, está ali presente. Mas, se a gente olha para a história das ideias, nesse período, dos anos 60 e 70, todo mundo que falou de América Latina falou de dependência, assim. O tema estava candente ali. Inclusive, eu acho interessante pegar a obra do Florestan Fernandes e ver como isso vai entrando, né? Ele publica no final dos anos 50, aliás, comecinho dos 60, Mudanças Sociais no Brasil, né, que inclui ensaios de 49 a 59, ainda bastante influenciado pela teoria da modernização ali. Depois passa para Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, que reúne escritos de 65 e 67, onde o tema do subdesenvolvimento é mais presente, e, na sequência, já final dos anos 60, começo dos 70, Capitalismo Dependente e Classes Sociais no Brasil, na América Latina, perdão. Eu acho que vai mostrando, assim, a centralidade da categoria de dependência, tomando conta ali da reflexão. Pego o Florestan como um exemplo. E vai se estabelecendo uma verdadeira controvérsia da dependência, né? Eu acho que são várias determinações da conjuntura que levam a isso. Primeiro, a integração monopólica dos sistemas produtivos no pós-Segunda Guerra Mundial, o aprofundamento da industrialização baseada no investimento externo direto, né? Isso gerando um novo tipo de dependência, uma dependência financeira, tecnológica. Esse processo não foi devidamente capturado pelos comunistas nos anos 50, né? Os processos de independências que estão rolando, né, que estão acontecendo com muita luta, inclusive com muita também contribuição da União Soviética nas regiões coloniais, sobretudo em território africano. A crítica, né, que se fazia à leitura de imperialismo como inimigo externo e da dependência do imperialismo como um obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas, né, sendo essa leitura um elemento constitutivo da estratégia democrática nacional, e, sobretudo, a Revolução Cubana de 59, que é colocada como segunda e verdadeira independência de Cuba. Acho que tudo isso foi essencial para colocar a dependência como ponto central de debate, né? E, mais uma vez, atravessada por outras controvérsias, o subdesenvolvimento, caráter da revolução, reformas de base, imperialismo, particularidades do nacional popular, enfim, nacionalismo, caráter da nação, enfim. Acho que são esses dois processos que vão se desdobrando no que viriam a ser a teoria marxista da dependência. Por um lado, a crítica à estratégia democrática nacional,
e, por outro, a própria realidade colocando o tema da dependência como um elemento fundamental para ser compreendido, né? E tudo isso catalisado pela Revolução Cubana, que coloca em questão a interpretação das sociedades latino-americanas e o caráter da Revolução, né? A Revolução Cubana que nasce num processo de radicalização, de uma revolução democrática, mas que em pouquíssimo tempo se desdobra numa revolução socialista. E é nesse grande contexto, sobretudo no pós-revolução cubana, que nasce a Organização Marxista Revolucionária Política Operária, em 1961. Nasce essa organização como buscando fazer a crítica à estratégia democrática nacional, nasce como uma tentativa de se tornar uma organização independente da classe trabalhadora que viria a catalisar as lutas, né, que buscava catalisar as lutas, e na fundação da Polop estavam Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Mauro Marini, André Gunder Frank, Michel Levy, que eu citei ao início, Emir Sader, Eder Sader, Eric Sachs, entre outros, Moniz Bandeira, enfim. Eu acho, então, assim, para sistematizando e finalizando, um momento fundamental de origem da teoria marxista da dependência é precisamente a Polop, a política operária, mas não só a Polop, mas essa busca por ler a realidade em suas determinações para informar uma estratégia socialista para a América Latina naquelas condições de particularidades do capitalismo dependente, tendo em vista que a dependência era uma questão que circulava no debate. Um segundo momento é a ida de Teotônio, Marini, Gunder Frank e Vânia Bambirra para a Universidade de Brasília, em 1962, convidados pelo Darcy Ribeiro, né, que funda a Universidade de Brasília. Ali também foi um espaço de articulação entre esses autores, avançam, eles começam a escrever em jornais, etc. O Teotônio publica quem são os inimigos do povo, né, naqueles quadernos do povo brasileiro, fundamental, coleção fundamental, quem não conhece, baixa, que está tudo na internet, Cadernos do Povo Brasileiro, golpe de Estado em 64, golpe empresarial militar, né, conseguem, por diferentes caminhos, fugir do estado de contra-insurgência, do estado de terror, né, do terrorismo de Estado que se impõe ali, e vão para um terceiro momento de formulação da teoria marxista da dependência, que vai ser no Chile. O Marini vai primeiro para o México, mas depois para o Chile, e o Chile que vem de um crescente de mobilizações, um Chile que vem a ser depois palco da eleição da Unidade Popular, da via chilena ao socialismo, né, com Salvador Allende à frente, o Chile que era sede da CEPAL, né, o Chile que depois vai ter também a organização do Centro de Estudos Socioeconômicos, CESO, da Universidade do Chile, para onde também, novamente, vão Marini, Teotônio, Vânia, Gunder Frank, e aí lá também Marta Hanecker, Orlando Caputo, Roberto Pizarro, Jaime Osório, que vai estudar lá, enfim. E eles sempre mantendo a militância, né? O Marini, Teotônio e Vânia seguem dialogando e escrevendo para a Polop, e o Marini, particularmente, vai começar a militar no movimento de esquerda revolucionária. Então, eu estou falando tudo isso para frisar, para ressaltar essa vinculação direta entre as lutas populares e a conjuntura e a origem da teoria marxista da dependência. Para finalizar nesse 1 minuto, eu queria só colocar uma questão para a gente abrir para debate. O Rodrigo Castelo e eu, a gente tem trabalhado com uma hipótese de que o ápice da teoria marxista da dependência não está tanto nesse período de 60 e 70, como muitas vezes se coloca ali, sendo dialética da dependência como o cume da teoria marxista da dependência, mas sim nos anos 70 como um todo e início dos anos 80. E veja, tem um processo político ocorrendo aí nesse período que é importantíssimo, que são os processos revolucionários na América Central, por um lado, e as lutas de reorganização da classe trabalhadora no Brasil, por outro, no processo de redemocratização. Esses períodos, esses processos ainda dão um gás, né, uma força político-intelectual na teoria da dependência, na teoria marxista da dependência, e daí tem várias produções nesse período, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, tanto do Marini, como do Teotônio, como da Vânia, que eu acho que são impulsionados por esses processos. E, claro, nos anos 90, depois, fim da União Soviética, a consolidação e
já não expressão como tarefas históricas da classe trabalhadora, da estratégia que se vai se predominando, a estratégia democrático-popular que vai se predominando na reorganização da classe trabalhadora, mas enfim, isso a gente pode pegar como gancho para o debate, para também não me estender mais do que os 30 minutos, e nos anos 2000, né, uma reorganização da teoria marxista da dependência a partir também dos processos políticos que vão ocorrendo na América Latina e que trazem de volta essa outra possibilidade de horizonte, embora de forma muito mais tímida e de forma muito mais pontual do que foi naquele período, em termos políticos, mas, por outro lado, em termos intelectuais, com uma capacidade de difusão e de aprofundamento do que naquele período de origem da teoria marxista da dependência não foi possível fazer, que agora se abre, né, para a divisão generificada e racial do trabalho, enfim, caracterizando essas determinações do capitalismo dependente, transferência de valor, superexploração da força de trabalho, o ciclo do capital da economia dependente, e articulando outros debates, como a teoria da reprodução social, enfim, por aí. Então, deixo aí para a gente abrir para o debate, queria dar esse panorama geral da contextualização e ouvir também o Rodrigo. Dale, graças pela atenção. Muito obrigado, Fernando. Só para confirmar se todo mundo está ouvindo bem, se já o Evandro disse que estava tendo problemas para escutar, acho que já está conseguindo ouvir melhor, né? Bom, se todo mundo está ouvindo bem, eu passo a palavra para o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao convite, né, por vocês terem me convidado a participar aqui com vocês, bater esse papo, né? E parabenizar o Fernando aí pela fala, né? De fato, foi um contexto bem abrangente, gostei. Falou muito bem, né? Pontuou com muitos detalhes esse contexto aí do surgimento, né, da teoria da dependência na América Latina, né? Bom, eu vou aproveitar esse gancho, né, dessa pergunta que ele colocou, né, perguntando assim, né, que será que de fato o ápice foi, né, nessa período da década de 50, 60, ou se ele foi depois, né? E aí a pergunta que o Rafael encaminhou para a gente, né, comentando assim, né, do auge do pensamento das ciências sociais na América Latina, né, que aconteceu nesse período, me leva à seguinte reflexão, né? Será que, na verdade, quando a gente fala em auge do pensamento das ciências sociais, assim, né, a gente, na verdade, acaba, de uma certa forma, ofuscando as contribuições posteriores, né? Então, assim, eu prefiro pensar, né, que a gente está falando, na verdade, da origem, né, da semente que foi plantada ali naquele momento, né? E dá para poder entender por quê, né? Todo esse contexto que o Fernando ele cita para a gente é o porquê. Por que isso surge na América Latina nesse momento? Por que posteriormente ninguém vai discutir e apresentar isso? Porque já estava discutido, né? Quer dizer, a questão da dependência é uma questão premente dentro da América Latina, né? E ela foi levantada no momento em que precisou ser levantada, né? Essa questão, né? E atualmente ela tem sido desenvolvida. Tem muitos teóricos hoje em dia que discutem esses assuntos, né? Então, enfim, se a gente fosse listar os nomes aqui, né? São muitas pessoas, né? Contribuições muito relevantes, né? Então, eu acho que assim, que a gente está falando da gênese, não necessariamente do auge, do ápice, né? Isso é a primeira coisa que eu gostaria de marcar, né? Então, assim, sintetizando, né, isso que o Fernando falou, ele pontua o que a gente poderia chamar assim, de três elementos, né, os três elementos fundamentais da teoria da dependência. Né? Primeiro, do ponto de vista histórico, né, todo esse processo de efervescência política dentro da América Latina, né, que acaba culminando na Revolução Cubana em 59, né? Do ponto de vista político, a gente tem aí a postura do PCB, né? De fato, assim, por mais que a gente possa falar que isso aquilo, mas de fato era uma postura, né? Tanto que, inclusive, a Revolução Cubana, por exemplo, ela foi feita em detrimento da posição do Partido Comunista Cubano, né? Então, assim, o que existia de fato uma orientação da União Soviética, que repassava para os demais partidos comunistas do mundo afora, e existia uma falta de capacidade de interpretação por parte
dos marxistas por uma questão mesmo eurocêntrica, né? Quer dizer, foi uma teoria que se desenvolveu na Europa, etc. Então, por exemplo, circulavam alguns manuais do PCB na década de 50 aqui no Brasil, que caracterizava o país do ponto de vista econômico, etc. E dizia, por exemplo, que o Brasil era um grande produtor de arroz, né? Por que isso? Né? Assim, como que eles conseguiram chegar nessa conclusão? Porque eram manuais que eram traduzidos, né, provavelmente que falavam da situação como era na Ásia, então, bom, se não é Europa, deve ser mais parecido com a Ásia, então tem um processo de tradução, simplificação, e a apresentação dessa proposta, né, da aliança, da Revolução Democrática Burguesa, né, contra a qual vai se insurgir, então, esses teóricos da dependência. Então, os teóricos da dependência, eles vão aproveitar também de uma série de teorias, né, que são criadas por exemplo, fora da perspectiva marxista, e eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que deixar claro, assim, que não tem nenhum problema da gente compreender as raízes cepalinas da teoria da dependência, né? Da mesma forma, por exemplo, que quando a gente discute teoria do imperialismo, Lenin, Hilferd, Rosa Luxemburgo, etc., né, a gente não pode ignorar a importância do Robson, por exemplo, né, que é o primeiro que escreve sobre imperialismo. Ele não é marxista, nunca se disse marxista, né? E aí, então, essa proposição do imperialismo ela é incorporada por autores marxistas, né? Então, a CEPAL ela faz um pouco disso, tá? E aí, quando o Fernando ele coloca, né, que a CEPAL foi criada como uma agência de propaganda, isso é uma coisa interessante da gente observar, porque embora seja verdade, né, isso é verdade, né, diferente das outras agências da ONU, a CEPAL, aqui da América Latina, se desenvolveu enquanto uma escola de pensamento econômico muito autêntica, né? Então a gente tem pensadores como, por exemplo, Raul Prebisch, como, por exemplo, Celso Furtado. Celso Furtado, assim, é um autor riquíssimo, né? Que discute desenvolvimento, subdesenvolvimento, que discute dependência. Então, assim, o termo dependência, por exemplo, ele é um termo marcante dentro da obra de Furtado. Não tem como você falar em teoria em dependência, na gênese da dependência, sem entender o papel do Furtado nisso daí, né? Então, eu entendo quando o Marini ele coloca que a teoria da dependência não vai simplesmente incorporar os elementos da CEPAL dentro da perspectiva marxista, né? Que ela vai servir para poder responder ao PCB. Mas eu também entendo que ela vai fazer exatamente isso. Quer dizer, na verdade, essas são as raízes fundantes da dependência, né? A incorporação da perspectiva cepalina junto com um avanço da teoria do imperialismo marxista, né? Que é uma teoria marxista, né? Que é a teoria sobre o imperialismo, né? E contra essa perspectiva do que a gente poderia dizer, chamar de marxismo oficial, né? Enfim, que iria difundir essa ideia, né? Dessa aliança. Então a gente tem uma série de autores que vão tratar sobre isso daí, né? Eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre as contribuições, né, de cada um deles. Então vamos começar, por exemplo, pela CEPAL, né? O Prebisch, né, em 1949, então ele publica o texto, que é um texto seminal, que é América Latina e seus principais problemas, o desenvolvimento na América Latina e seus principais problemas. Desse texto, que é uma crítica à teoria neoclássica, à teoria econômica neoclássica, da troca das vantagens comparativas do Ricardo, né, ele apresenta a raiz da teoria da deterioração dos termos de troca. Então, a deterioração dos termos de troca é uma teoria econômica, eu não sei exatamente qual que é o público aqui, mas eu acho que de repente vale a pena fazer uma breve síntese, né, para contextualizar, né? A teoria da deterioração dos termos de troca basicamente diz que os produtos produzidos pela América Latina, eles, em resumo, reduzem de preço enquanto os produtos industrializados aumentam de preço. Então, enfim, não é bem isso, né? Mas então, de uma forma simplificada a gente poderia dizer isso. Ou seja, de uma certa forma, por exemplo, se a gente aqui produz café, significa que para a gente poder comprar um computador, a gente precisa de cada vez mais café para poder dar em troca desse computador, né? Então, esse seria o princípio da deterioração dos termos de troca, né? Quando o Prebisch desenvolve essa teoria, a América Latina ela é uma região que produz basicamente bens agrícolas. Então ele começa a desenvolver
a teoria de que os bens industriais se deterioram menos, o preço dos bens industriais se deterioram menos do que o preço dos bens agrícolas. Só que, em seguida, né, com o passar dos anos, a América Latina começa um processo de industrialização impulsionado pelo capital estrangeiro, e aí a gente tem que entender essa transformação, né, que leva os países europeus a terem esse domínio do capital dos países latino-americanos, né, e a deterioração dos termos de troca continua acontecendo. Mas veja bem, a deterioração dos termos de troca é um fenômeno que acontece dentro do âmbito dos preços, né? Então, a gente não tem uma teoria de valor por trás da teoria da deterioração dos termos de troca, né? Por isso que o marxismo ele vai começar a analisar o problema da dependência a partir também da deterioração dos termos de troca. Mas dentro da CEPAL, só para poder falar um pouco mais da CEPAL, né, tem a contribuição do Celso Furtado, propriamente dito, né? O Celso Furtado, então, ele vai desenvolver uma ampla teoria da dependência, né, discutindo como que o domínio tecnológico dos países centrais gera uma dinâmica econômica que é diferente da dinâmica econômica que existia nos países centrais. Portanto, os países centrais eles nunca foram subdesenvolvidos como os países latino-americanos. Portanto, o caminho para o desenvolvimento não é o caminho do liberalismo, né? Como apregoado pelos países centrais, né? Então, isso daí é a teoria do Furtado, que também não é marxista, né? Que faz questão de se colocar como não marxista, né? Embora ele dialogue muito com Marx, enfim, tem vários textos no qual ele discute Marx, né? Tem vários textos no qual ele discute com marxistas, discute com neoclássicos, né? Mas ele não é marxista. Depois desses autores da CEPAL, tem uma série de autores marxistas, então, que vão começar a tratar essas categorias. E o primeiro passo é converter essas categorias em categorias marxistas, né? Eu acho que o primeiro que a gente poderia dizer que começa a fazer isso, aí não são autores latino-americanos, né? Por exemplo, Paul Baran, ele começa a discutir sobre essa questão do subdesenvolvimento, né? Embora que caiba um parênteses, porque algumas pessoas dizem que não gostam de definir o Paul Baran como marxista, enfim, porque ele não usa efetivamente algumas categorias do Marx, etc., né? E aí eu acho pessoalmente assim que a gente não precisa ficar qualificando os autores, né? Enfim, se o autor ele quer fazer esse debate, ele quer se colocar dentro dessa corrente, né? Eu acho que a gente tem que aceitar e fazer o debate e discutir, né? Mas ele utiliza o termo excedente, ao invés de utilizar o termo mais valor, né? E aí ele demonstra assim como que ele discute como que os países latino-americanos transferem seu excedente para os países centrais, né? Em seguida, um autor que lá em 1962 vai publicar um artigo que vai ser a primeira tentativa de incorporar a deterioração dos termos de troca dentro da perspectiva marxista, é o Arguire Emmanuel, né, que é um autor grego e francês, né? E ele cria a teoria da troca desigual, né? O Arguire Emmanuel, também considerado por alguns como não marxista, né? Inclusive o próprio Teotônio dos Santos tem alguns textos que criticam o marxismo, né? Fala assim, não é muito bem marxista, etc. Mas ele se propõe a fazer, né, sim, uma análise marxista da deterioração dos termos de troca a partir da categoria do valor, né? Então, e aí a partir disso ele chega na lógica do subdesenvolvimento. Para poder resumir, né, a perspectiva do Arguire, a ideia dele seria mais ou menos o seguinte, né, que o que gera o subdesenvolvimento é o nível de salários, não o contrário, né? Então, se você luta para poder aumentar os salários dos países periféricos, né, isso vai acabar gerando um processo de transferência de valor que vai fazer com que esses países passem a absorver valor dos países centrais, de outros países, né, e aí eles se desenvolvam. Estou falando de uma forma bem simplificada, porque eu quero chegar efetivamente no teórico da dependência, mas é claro que essa teoria do Emmanuel, ela tem uma série de falhas, né? Só para poder citar uma, por exemplo, né? Se você aumentar os salários, isso não significa que o capital vai começar a absorver valor de outros países, né? Significa, se você não tem uma base industrial, significa simplesmente que o capital ele não vai, né,
avançar, ele não vai avançar sobre esse país e vai fugir para um outro país, etc. Né? Então, o Guaviare ele apresenta essa teoria dele em 62, e aí depois ele publica ela como um livro, se não me engano, em 69, né? Então você vê que são alguns anos depois, né, do texto do Prebisch. Isso mostra o seguinte, né, há uma demora, né, efetivamente, para a gente poder absorver os conceitos, né? Isso é uma coisa normal, né? Enquanto isso, na década de 60, meados da década de 60, né, começam as conversas dentro da intelectualidade brasileira, né, por exemplo, a respeito da questão da dependência, né? A respeito da questão da dependência. Então a gente tem por exemplo, a gente tem o desenvolvimento na UNB desse grupo de pessoas que vão criar esses seminários para poder discutir, né? Teotônio dos Santos, Mauro Marini, Ivone Bambira. Ao mesmo tempo, na USP, a gente tem um outro conjunto de pensadores que vão também organizar seminários de debate marxista e também vão acabar levantando algumas questões, né? E aí, por exemplo, tem o Florestan Fernandes, né, que depois, posteriormente, ele vai... Na verdade, ele não participa dos seminários, né? Ele até olhava um pouco com maus olhos esses seminários sobre o marxismo. Mas tem, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né, que posteriormente vai desenvolver também uma teoria da dependência. E nesse período também teve a participação aqui no Brasil do André Gunder Frank. Então o André Gunder Frank é um autor marxista também que bebe nessa mesma água quando ele visita o Brasil, formula a teoria da dependência. E aí acontece que em 1969 saem 3 publicações, 67, desculpa, saem 3 publicações simultâneas sobre a teoria da dependência, né? Que é o Fernando Henrique Cardoso, o Teotônio dos Santos e o André Gunder Frank. Né? Então eles publicam textos sobre teoria da dependência. O Gunder Frank, ele apresenta, na verdade, não um livro sobre teoria da dependência, embora ele até use esse termo, né? Mas, na verdade, a obra dele é uma obra de estudo, de caso. Sobretudo, ele foca no caso brasileiro e chileno. Né? Então, ele faz um estudo de caso e ele traz algumas categorias interessantes. Né? Por exemplo, acho que estudo de caso é um termo forte. Né? Vou reformular. Na verdade, ele fala, faz um estudo concreto. Né? Então, ele desenha a situação da América Latina baseado numa lógica de constelações. Então, a gente teria vários países satélites que giram em torno de um conjunto de países. E, por sua vez, esses países também giram em torno, são satélites de outros países. Né? Então, a gente teria uma lógica no qual os satélites eles vão transferindo para o centro o seu excedente. Né? Então, ele fala de transferência de mais-valor, ele fala dessa lógica que depois a gente pode compreender como subimperialismo, sem periferia, né? E ele também cunha um termo, né, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, para poder reforçar essa ideia que já estava sendo desenvolvida pela CEPAL de que os países centrais nunca foram subdesenvolvidos. Né? E que o que a gente tem aqui, na verdade, é o desenvolvimento de uma nova lógica de subdesenvolvimento. Né? Então, assim, não é que a gente tem... O subdesenvolvimento ele não é menos desenvolvimento, né? Ele é desenvolvimento. Só que o desenvolvimento de uma outra forma. Ele é uma outra face da moeda do desenvolvimento. Então, essa é a perspectiva do Gunder Frank. Né? O Teotônio dos Santos e o Fernando Henrique Cardoso, eles vão... por mais que hoje em dia, né, a gente pontue que existe uma oposição entre esses dois autores, né, eles, na verdade, eles têm muita coisa em comum, sabe, se vocês pararem para poder pensar efetivamente. Por exemplo, os dois autores eles estão preocupados com a simplificação das interpretações que buscam no exterior a compreensão do que está acontecendo no interior dos países periféricos. Né? Então, vou explicar de forma mais clara. Se é a dependência que explica a realidade dos países periféricos, por que a situação do Brasil, por exemplo, seria distinta da situação do Chile? Né?
E aí, então, nesse caso, esses autores, eles perguntam isso, né? E o Teotônio dos Santos vai para uma linha para responder, o Cardoso vai para o outro, né? O Fernando Henrique Cardoso, junto com o Enzo Faleto, eles vão desenvolver uma teoria que vai explicar, né, que existem fatores políticos internos que fazem com que cada sociedade periférica vá se modificando de uma forma particular, diante de um cenário posto, né? Então, ele faz uma análise de, como assim, estrutura e superestrutura, né? Então, a gente tem uma estrutura econômica, e a superestrutura política vai se modificando nos países de acordo com uma estrutura previamente montada, né? Então, a situação inicial dos países ela é determinante para poder dizer qual que vai ser o caminho que cada um desses países vai seguir, né? E aí, então, mas com isso você consegue mapear as diferenças dos diversos países. Então, por exemplo, o livro do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto é um livro que vai apresentar uma tipificação, né? Vai tipificar os países da América Latina de acordo com o seu tipo de dependência, etc., né? O que é uma coisa que era uma preocupação na época, né? Por exemplo, a Vânia Bobia, ela pouco depois vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer vai apresentar uma tipificação também, né, dos países latino-americanos, né? Separando eles em tipos de dependência, né? Para poder mostrar assim, né, como que essa teoria do Fernando Henrique Cardoso se desenvolveu a partir dessa mesma raiz dos demais autores, né? O Fernando Henrique Cardoso ele tinha uma preocupação, por exemplo, com a proposta do PCB, né? Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso ele tem uma formação de sociologia na USP, né? Onde ele discutiu nesses seminários de estudo sobre o capital, né? Então ele tem uma formação marxista e ele vai questionar a proposição do PCB, né? Da possibilidade dessa aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o latifundiário e o capital internacional. E em 64 ele faz uma pesquisa com empresários, perguntando aos empresários, né, sobre as possibilidades de aliança, né? E os empresários eles indicam, né, que eles não têm interesse em fazer aliança com, na verdade em 62, né, ele publica posteriormente, eles não têm interesse em fazer aliança com a classe trabalhadora, né? E aí, em 64, né, o golpe militar, ele então corrobora essa perspectiva, né? Então, agora, é claro que a teoria do Fernando Henrique, né, ela parte dessa preocupação, né, mas a gente tem que entender, assim, porque hoje em dia ela é muito criticada, né, por conta da posição posterior que ele adotou como político, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês assim, que há uma diferenciação entre o que ele desenvolve como teórico e a atuação política dele, né? Você não pode pegar a obra do Fernando Henrique Cardoso da década de 60, 70, para poder tentar embasar a atuação política dele a partir da década de 90, né? Até mesmo porque, por exemplo, ele escreveu o livro dele sobre a teoria da dependência na América Latina com o Enzo Faleto, e o Enzo Faleto sempre foi crítico ao governo do Fernando Henrique, né, ao governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, né? O próprio Teotônio dos Santos, por exemplo, né, quando o Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República, ele escreve um texto, por exemplo, criticando a perspectiva teórica do Fernando Henrique Cardoso, mostrando assim, olha, isso daqui é a nossa discordância, mas eu acredito, né, que Fernando Henrique Cardoso vai ser um excelente presidente, porque etc e tal. Bom, isso foi antes dele ver o que ele falou antes, né? Eu acho que depois ele deve ter mudado de opinião. Agora, então, assim, aí você pode perguntar assim, mas por quê, né? Por que ele fez isso? Por que a prática política dele é distinta da posição teórica que ele apresentou? Isso daí, enfim, né? Vai ter várias motivações para isso, né? Mas eu acho que essa motivação ela não se encontra dentro da perspectiva teórica, né? Muito pelo contrário, eu acho que isso daí é uma questão de interesse econômico mesmo, né? Vou ficar aqui entrando nas polêmicas, mas se vocês querem entender, por exemplo, um pouco, é só vocês pesquisarem o termo privataria, vocês vão entender o que aconteceu dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, junto com José Serra, por exemplo, né, que foram dois autores que discutiram a dependência, né, e depois eles vão fazer, e criticaram a Marina, etc e tal, fizeram todo um debate, depois eles vão fazer um desserviço, né, à sociedade brasileira, né.
Bom, vamos falar então um pouco do Teotônio dos Santos, né? Quer dizer, ou seja, olha só, desculpa, esqueci de falar do elemento principal, que é o novo caráter da dependência, né? Então, assim, o Cardoso, então ele parte dessa preocupação, dessa aliança de classe, parte da preocupação de entender qual que é a situação de cada país, da dependência em cada país da América Latina, e ele chega à conclusão que, no final das contas, independente de qual é a origem de cada um desses países, qual foi o caminho que eles tomaram, né, basicamente, quase todos os países da América Latina eles vão se encontrar dentro de um mesmo contexto, que é o contexto da internacionalização do mercado interno. Então, enquanto a CEPAL, muitos autores da CEPAL diziam que a América Latina não tinha mercado interno suficiente para poder gerar um processo de desenvolvimento capitalista, né, o Fernando Henrique Cardoso vai dizer assim, tem sim, tem, e isso está acontecendo, né, o capital estrangeiro está vindo para cá, o capital estrangeiro ele está explorando, ele está produzindo aqui dentro da América Latina para vender para a América Latina, para poder explorar o mercado interno, né? E aí ele propõe, né, aquilo que a gente conhece como o tripé do desenvolvimento dependente associado, né? Que cabe observar o seguinte, né? Que quando ele faz essa proposição, e eu lembro novamente, né, que ele faz junto com o Faleto, né? Então a gente não pode entender essa proposição como uma apologia, né? Ele faz uma leitura do que estava acontecendo naquele momento, né? E, inclusive, se vocês forem pegar qualquer livro sobre história econômica do Brasil, né, que tem uma perspectiva crítica, vocês vão ver lá a existência do tripé do desenvolvimento dependente associado nessa época que ele escreve, né? Então, assim, ele está falando do evento que está acontecendo. E Teotônio dos Santos, ele vai tratar do mesmo assunto. Isso é o que o Teotônio dos Santos chama de novo caráter da dependência. Então, o Teotônio ele vai desenvolver, e, no meu ponto de vista, a obra do Teotônio é a obra mais completa que tem sobre a teoria da dependência, né? Ele é um autor extremamente profícuo, né? Analisa com uma riqueza de detalhes muito grande os diversos mecanismos, né? E as diversas os diversos efeitos dessas relações de dependência, né? Então ele publica em 67 um texto chamado O Novo Caráter da Dependência, no Chile, né? Onde ele vai falar exatamente da entrada das empresas multinacionais nos países periféricos, né? Então ele fala a mesma coisa, olha só, ao contrário do que acontecia antes, a gente não produz para poder vender matéria-prima e comprar produto industrializado, a gente produz os produtos industrializados, né? Então a gente tem que entender como que isso acontece, né? E, então ele vai dizer o seguinte, ele vai criar duas categorias, né? Não é criar duas categorias, mas ele vai identificar duas questões. Ele vai dizer assim, uma coisa é uma determinação, outra coisa é um condicionante. A dependência não é determinante, a dependência é condicionante, é uma situação condicionante. Porque o que determina o que você é, o que condiciona vai limitar as suas possibilidades de determinação. Então, os países periféricos, eles se determinam. Eles têm uma dinâmica política, econômica própria que vai determinar o seu destino. Só que eles fazem isso a partir de um condicionante externo, né? Então, esse condicionante externo é a situação de dependência. E qual que era essa situação? Era um monopólio tecnológico, técnico-industrial, dominado pelos países periféricos, pelos países centrais, né? Então, uma vez que esses países centrais tiveram esse domínio do monopólio técnico-industrial, não restou outra alternativa dos países periféricos a não ser de se desenvolver a partir do capital estrangeiro. E uma outra categoria importante que ele traz é a categoria de compromisso, né? Porque ele diz o seguinte, olha só, a dependência, ao contrário do que o Gunder Frank, por exemplo, pontua, né? A dependência não é prejudicial para a classe burguesa na periferia, né? Então o Gunder Frank até usa o termo lumpenburguesia, né? Para poder falar da burguesia periférica. O Teotônio Santos discorda. A burguesia dos países periféricos ela não é fraca, ela é forte. É uma burguesia forte, que vê que ela ganha mais se ela se aliar com a burguesia estrangeira, né? Então aí, novamente, essa questão da aliança de classes aí, né? Como é que ela aparece na perspectiva do Teotônio dos Santos contra essa perspectiva propalada pelo Partido Comunista, né? Então, ou seja, não adianta você tentar se aliar porque eles estão aliados e eles estão adotando a postura que vai garantir o melhor ganho deles, né? E aí, por exemplo, um grande foco dos estudos do Teotônio dos Santos vai ser na questão do fascismo, né? Entende-se fascismo como esse período ditatorial que aconteceu na América Latina, né? Da mesma forma como a gente chama hoje, por exemplo, fascismo, né? Essa perspectiva autoritária que surge, né? Então, a forma como vai utilizar, olha, o Brasil ele era um país fascista, né? Por quê?
né? Existia uma relação entre dependência e o surgimento desse fascismo. Então ele vai discutir como que, naquele momento, o capitalismo ele não poderia ser associado à democracia dentro dos países periféricos, dentro dos países dependentes, né? Então ele vai discutir que a única saída para os países periféricos seria ou revolução ou fascismo, né? E aí, posteriormente, né, a obra dele acaba se desenvolvendo muito em torno do estudo das corporações multinacionais, muito em torno das revoluções técnico-científicas, né, e quais seriam os efeitos disso para os países periféricos, né? Então, ele faz um estudo, por exemplo, muito detalhado dos processos de transferência de valor, né? Ele analisa, por exemplo, as transferências de lucro, ele analisa, por exemplo, a troca desigual, mas aí ele não vai utilizar a teoria do Emmanuel, ele vai utilizar uma outra teoria, né, da troca desigual, sobretudo focada na questão dos preços de monopólio, né? Ele também fala do setor financeiro, ele não deixa de falar, né? Porque na época, né, o Banco Mundial, né, fundado naquelas teorias do desenvolvimento, né, emprestava dinheiro para os países latino-americanos, né, com a desculpa de que ia ajudá-los a se desenvolver, mas essa ajuda era uma ajuda com juros, né? Então o Teotônio ele apresenta esse problema, essa questão como um ponto, né, que depois posteriormente vai chegar, desembocar na questão da financiação. Os três primeiros autores que tratam a questão da teoria da dependência são esses, né? Frank, Cardoso e Santos. Marini, como você sabe, né, ele também publicava nesse período, né? Então, os primeiros textos do Marini, ele vai fazer muita referência a Cepal, faz referência a esses outros autores, faz referência ao Teotônio, a Cardoso, ao Gunder Frank, né? E em 1972, efetivamente, que ele vai articular o seu pensamento em torno da criação de três categorias que, de fato, são únicas no seu pensamento, né? Que é a categoria da superexploração, a categoria do subimperialismo e a categoria da troca desigual. Não que não tivessem pessoas que falassem sobre esses elementos, né? Mas o Marini ele dá um significado distinto. Então, por exemplo, superexploração, ela já era um termo utilizado dentro da América Latina por alguns autores, né? Mas normalmente sempre poder fazer uma referência a uma situação de maior exploração, né? O Marini ele inicialmente utiliza o termo nesse sentido, mas com o passar do tempo ele vai mudando o sentido, né? E aí ele passa a utilizar esse termo no sentido de uma exploração baseada em um pagamento de salário inferior ao valor da força de trabalho, que é o conceito que vocês hoje conhecem, né? E aí ele desenvolve também o subimperialismo, né, que vai explicar esse processo de transferência de valor que o Gunder Frank aponta, né, dos países periféricos para os países centrais, né, e a troca desigual, que de uma certa forma acaba sendo um pouco compatível com o do Teotônio dos Santos, embora vale dizer, né, que o Teotônio dos Santos ele não cita Marini quando ele fala da troca desigual, né. Marini também não cita nenhum desses autores quando ele vai falar da troca desigual, ele apresenta como se fosse como um produto dele, né. A troca desigual do Marini é uma troca desigual que ela meio que funciona no sentido contrário do Emmanuel, né? Ou seja, não é porque os salários são baixos que os países são subdesenvolvidos, mas é porque os países são subdesenvolvidos, né, são dependentes, que os salários são baixos, né? Então ele vai inverter essa proposição do Emmanuel. Bom, então eu tentei falar para vocês, né, de alguns desses autores que fundam a teoria da dependência, né, e quais seriam as perspectivas deles, as diferenças de alguns deles, né. Bom, são muitos autores, né, que certamente vocês vão poder falar assim, você esqueceu de falar de tal autor, ou querer outro autor, né, mas enfim, certamente não tem como incluir todo mundo. Eu acho que agora, na hora do debate, a gente pode abordar alguém que de repente ficou de fora. Então, muito obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. São perspectivas diferentes, mas eu acho que aportam muitos elementos para a gente pensar e para o propósito, né, que é debater as origens da TMD, da teoria da dependência. Então, eu abro para as perguntas dos camaradas da coordenação coletiva. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Jonathan, Rodrigo, Daniel. O Enio.
Pode falar, Daniel. Acho que agradecer pela mesa, agradecer pelo Fernando. O Fernando eu já conheço de outros debates, de outros espaços, conheço das redes sociais também. Rodrigo, não te conhecia, prazer. Meu nome é Daniel. Gente, faço doutorado em economia na UFRJ. Eu também agora estou como professor substituto da Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E obrigado por estarem aqui, né? Agradecer aqui como membro da coordenação coletiva. E eu queria talvez fazer um breve comentário assim com relação talvez a própria proposta da mesa em si e o que eu tenho pelo menos de leitura, o que eu interpreto, né? Por que voltar à origem, né? Por que a gente está fazendo esse debate de voltar à origem, né? De voltar ao passado, né? Para entender o presente. Acho que para fazer uma leitura do presente hoje, a gente precisa retornar às origens. Isso significa retornar, fazer uma leitura correta entre aspas, porque vai depender, né, de como cada um interpreta, mas uma leitura da origem dos teóricos da TMD, o que eles queriam, o que eles estavam falando naquela época. Eu acho que vocês colocaram muito bem muitas das coisas aqui expostas, e talvez eu acrescentaria algumas coisas. Assim, um dos trechos do Dialética da Dependência que eu acho que, pelo menos está na minha tese, que eu fiz questão de colocar, talvez seja o primeiro parágrafo assim, da dialética, onde o Marini ele fala justamente com relação ao seu método e como que ele situa, como que ele se situa entre o que ele chama de marxismo dogmático e marxismo eclético. Eu acho que ele está dizendo, parece pouco, mas ele está dizendo muita coisa ali que a gente pode trazer hoje para o presente, né? Em muitas interpretações que são feitas hoje do marxismo, eu acho que tende a uma vulgarização, né? Alguns dizem que o stalinismo foi superado de alguma forma. Eu acredito que não. Assim, eu acredito que o stalinismo ainda está posto à mesa, né? E eu acredito que, como a Carla Ferreira já tinha colocado em alguns espaços assim que eu tive presente, a teoria marxista da dependência ela nasce a partir de uma crítica do desenvolvimentismo, como também uma crítica a essas teorias dogmáticas do marxismo. E talvez esse trecho do Dialética da Dependência, né, ele situa muito bem qual é a proposta que pelo menos o Marini ele tá se colocando a fazer, né? Qual a interpretação que ele está se colocando a fazer. E não à toa, assim, ele, durante o Dialética, um dos autores que talvez ele faça referência seria o Mandel, né? Com a sua categoria de transferência de valor e como que esse teórico trotskista da teoria do imperialismo ele foi importante, né, para a formulação da teoria marxista da dependência, né? Então, assim, de certa forma, eu resgataria, né, essa colocação. Eu acho que esse parágrafo do Marini ele é essencial, assim, porque ele situa para mim o que é o método do Marini e o que ele quer da teoria marxista da dependência, sabe? Seria mais ou menos esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Valeu, Daniel. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou comentário. Eu posso ler as perguntas do chat aqui. O Evandro, ele perguntou as diferenças entre os teóricos da dependência, especificamente foi Mauro Marini e Florestan Fernandes. O Florestan não foi citado, né, na fala do Fernando nem na do Rodrigo.
E uma outra para o Rodrigo seria: mas aí não é uma divergência em Teotônio dos Santos e Florestan Fernandes sobre o caráter da burguesia nacional? Pode falar, Fernando. Posso ir? Joia. Obrigado, Daniel, também. Bom, para todo mundo pela escuta, também pelo Rodrigo, né? Muito bom poder dialogar. E também agradeço, Daniel, pela questão, que eu acho que ela permite fazer umas reflexões que eu acho bem pertinentes, assim, que eu gostaria de frisar bastante, né? Vou chegar na questão, mas eu queria começar, por exemplo, reforçando um aspecto que acho que até em alguns momentos da fala do Rodrigo, eu acho que acabam justificando o meu ponto. Por exemplo, foi colocado ali que o Partido Comunista Cubano, que chamava Partido Socialista Popular, nasceu como Partido Comunista em 25, depois muda de nome, mas é o Partido Comunista vinculado à Terceira Internacional, não teria sido favorável à Revolução Cubana. Isso não é verdade, assim. Isso a gente tem que realmente não é assim. Ele fez parte da Revolução, inclusive a Vânia, eu estava até olhando aqui no livro e facilmente encontrei essa passagem. Ela diz que em todos os momentos, a organização partidária que tinha o PSP, o Partido Socialista Popular, que é o Partido Comunista, representou, sem dúvida, uma das sólidas bases da Revolução. E a gente, às vezes, toma um ponto ou outro, assim, um dado mais anedótico e toma como um todo, né? Por exemplo, os manuais da União Soviética, a gente toma eles como se eles representassem o pensamento dos comunistas aqui, e acaba com isso, ao meu ver, pelo menos, deixando uma rica tradição para trás, assim, os textos do Astrogildo Pereira, eu estou tentando lembrar agora de nome, assim, sou ruim com os nomes, Edson Carneiro, o próprio Clóvis Moura é formado dentro das fileiras do Partido Comunista também, né, e depois vai produzir uma obra fundamental para a compreensão da particularidade do capitalismo também no Brasil e a questão racial. Então, não há, eu acho que é possível assim, consolidar isso textualmente, né, e, digamos, cientificamente, essa direta e plena intervenção da Internacional Comunista sobre os PCs na região. Há uma tentativa de intervenção, há digamos assim, um diálogo, né? Mas também a gente acaba, eu acho que deixando de lado as produções internas. O próprio Caio Prado se forma e escreve, né? Enfim, e não está atrelado de forma dogmática a essas interpretações, entre outros. Você tem aqui alguns, né? E eu acho que aí também acho que ajuda a pensar essa questão que o Daniel colocou, ou seja, nem um marxismo dogmático, mas também cuidar com o ecletismo, que eu acho que é exatamente ali é o começo do Dialética da Dependência, é extremamente rico nesse sentido, né? E que, ao meu ver, é outra forma de colocar aquela questão que me parece bastante acertada do Michel Levy entre o excepcionalismo latino-americano e um eurocentrismo. São duas formas de colocar a mesma questão, né? Eu acho que é uma tarefa constante, né, do marxismo, assim. E a partir da análise concreta da situação concreta, a gente consegue, buscando as determinações da realidade, avançar nesse sentido. E por isso que eu acho tão importante, por exemplo, assinalar as produções, tanto da Vânia, do Marini, do Teotônio, do Gunder Frank, de análise de conjuntura. Assim, eles estão sempre buscando capturar a conjuntura. O Capitalismo Independente Latino-Americano, por exemplo, é um livro que faz uma análise do século XX todo, da América Latina, para chegar numa análise de conjuntura, né? O final do livro é uma análise de conjuntura. E o próprio imperialismo e independência também, socialismo, fascismo, enfim, o subdesenvolvimento e revolução é toda uma análise de conjuntura. E sem contar uma série de outros artigos do próprio Marini, eles estão sempre atrelados à conjuntura candente. E aí, com isso, bom, você falou do Mandel, super importante também para a formulação, acho que tem que avançar nas pesquisas que façam essa vinculação,
E aí eu acho que existe uma diferença, embora o Fernando Henrique, Serra, entre outros, tenham, obviamente, incorporado o marxismo, né, em termos de leitura, acho que é uma diferença da questão que os move, né? A questão motora para a qual cada um está escrevendo ali, né? Marine, Teotônio, Gunder Frank e Vânia estão lendo, escrevendo para entender as determinações da realidade de modo que isso possa informar uma estratégia socialista para a região. É muito diferente do motivo, da motivação e do porquê está escrevendo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Embora tenham diálogos e se toquem, se você lê o Teotônio, tem muitos elementos próximos, muitos, mas eles partem de horizontes diferentes, isso acho que é importante marcar. Bom, um pouco isso assim, que eu queria colocar, sabe? Acho que é importante capturar essa diferença de mobilizar, do que eles mobilizam enquanto intelectuais orgânicos de diferentes setores da sociedade, né? Rodrigo? Vamos lá, obrigado aí pelas perguntas, né? Não, então, de fato, é uma polêmica, né? Vamos lá. Veja bem, eu concordo com você, Fernando, que a questão fundamental é a questão do que os mobiliza. Esse que é o ponto fundamental, entendeu? Não acho que seja uma questão de método, não acho que seja uma questão de perspectiva teórica, mas é uma questão de motivação. Então, por exemplo, você comentou lá que no texto da Vânia, ela faz uma análise de conjuntura no final. Esse texto da Vânia, né, ele é em muitas formas muito similar ao texto do Cardoso e Faleto, né? Ele também, inclusive, faz uma análise de conjuntura no final. Agora, o interessante é você analisar a análise de conjuntura dele, porque ele começa a analisar uma série de possibilidades de alianças que poderiam e do que elas poderiam resultar, entendeu? E aí, dentro dessas análises, ele meio que não coloca como sujeito a classe trabalhadora. Ou seja, a questão é a seguinte: ele não está querendo discutir quais são as possibilidades de aliança da classe trabalhadora, está entendendo? Ele está querendo, como um sociólogo, interpretar a realidade e dizer: olha, quais são as possibilidades, né? Tem essas N possibilidades aqui de acontecer. Né? Ele está fazendo uma leitura da história, né? Mas efetivamente ele não tem um compromisso político, zero compromisso político, né? E aí, nesse sentido, eu acho que isso é o que acaba permitindo aquele texto dele com Serra contra o Marini, que aquele texto dele é uma abominação, embora tenha algumas críticas ali que sejam relevantes, mas assim, o texto ali é uma abominação, a forma como eles criam ataques, enfim, até, como a gente poderia dizer, desleais, né? Ficam, às vezes, em alguns momentos, eles chegam de fato a distorcer as coisas que o Marinho coloca, etc., para poder fazer uma crítica. Né? Mas em termos metodológicos, eu vejo o seguinte, né? Que isso é uma questão muito complicada. O Fernando Henrique Cardoso, ele desenvolve a metodologia de pesquisa dele no livro Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, né, que é um texto que ele desenvolve dentro de um conjunto de pesquisas sobre a situação do negro no Brasil, junto com o Florestan Fernandes. Né? Então, assim, é uma metodologia que se ancora, de fato, no materialismo histórico dialético. Né? Ele coloca assim que o ponto todo é fazer análises concretas de situações concretas. Então, se você for ler a metodologia lá, você vê que está tudo detalhado de uma forma bem interessante. Né? Mas o objetivo final, efetivamente, embora esse livro ele seja muito interessante, ele traga reflexões muito interessantes, né? O resultado da obra do Fernando Henrique como um todo, de fato, não é um resultado que busca o socialismo de forma alguma. Por outro lado, se a gente for analisar também a proposição de alguns teóricos da dependência de que a solução para a América Latina é uma revolução socialista. Bom, o que significa isso? Né? A solução para qualquer país do mundo é uma revolução socialista. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, se você for dizer assim que não existe possibilidade, por exemplo, de melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora sem ser por meio de uma revolução socialista, isso é uma coisa que acaba sendo um pouco compatível até com o que a gente tem observado, né? Então,
E aí, nesse sentido, como que alguns desses autores chegam a essa conclusão? Por exemplo, o Marini, embora ele diga, né, no início da metodologia dele lá, né, essa questão de que ele se coloca entre os dogmáticos, ele faz uma referência a, sim, do meu ponto de vista, ao PCB, né, e a essa perspectiva, né, e aos ecléticos, e ele não faz uma crítica apenas ao Fernando Henrique Cardoso, né, porque existia uma grande tradição no pensamento social brasileiro de fundir autores, sobretudo essa ideia de fundir, por exemplo, elementos do weberismo com elementos do marxismo. Isso daí era uma prática muito comum. O Florestan Fernandes, por exemplo, ele faz muito isso, né? No livro Revolução Brasileira, por exemplo, ele explica o processo de constituição da economia, do capitalismo no Brasil, por uma via por um argumento que é fundamentalmente muito mais weberiano do que marxista, né, que é o argumento do ethos do empresário do empresário do café, né? Então, você vê uma relação que tem ali, mas aí é claro, né, estou sendo injusto por Florestan Fernandes, porque como todos os autores, ele se transforma durante a vida. O Florestan Fernandes foi um autor que se transformou muito durante sua produção, né? Então, assim, eu não posso pegar a Revolução Burguesa no Brasil para poder falar de toda a obra do Florestan Fernandes, né? Mas, assim, eu só quero mostrar que essa fala do Marini é uma fala direcionada, de fato, assim, né? Assim, olha, a gente tem que focar no marxismo. Agora, continuando nesse mesmo caminho, ele, eu não lembro efetivamente se está logo depois, ou está um pouco mais para frente da dialética da dependência, que ele fala o seguinte, né, que a gente tem que o caminho então do conhecimento é um caminho que vai do abstrato do concreto para o abstrato, do concreto para o abstrato, do abstrato para o concreto, né? E aí ele diz assim que e aí um problema metodológico em todas as etapas. Então, na perspectiva dele, ele parte inicialmente do concreto para o abstrato, depois do abstrato para o concreto, na análise histórica que ele faz, entendeu? E isso acaba fazendo com que ele acabe desdobrando conceitos sobre conceitos. Porque, no final das contas, o conceito da superexploração, ele sai do concreto e vai para o abstrato, né? No sentido de que o Marini, ele olha para o concreto e ele pensa no conceito abstrato. Mas depois, ele pega esse conceito abstrato e vai desdobrando conceitos abstratos sobre os conceitos abstratos. Então, ou seja, quais são os elementos que determinam a superexploração, né? Aí ele vai estar lá no abstrato, ele não olha para o concreto. Tem uma tese que eu participei da banca de uma tese recente agora, do Thiago Mandalino, muito interessante, que ele discute, por exemplo, a situação do negro no Brasil hoje, e ele questiona o seguinte, né? Ele faz uma crítica à perspectiva da superexploração do Marini, no sentido de que ela deixa de lado a historicidade do mercado de trabalho no Brasil, né? E que o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? O ponto é que a população negra hoje, ela é muito mais explorada do que a população branca, mas não é por conta do resultado do fato da gente ter se tornado subdesenvolvido, né? Mas por conta do nosso passado escravocrata, que gera um passivo que precisa ser tratado, entendeu? Então, eu acho que é uma outra reflexão que traz algumas reflexões, né? Uma outra perspectiva que traz algumas reflexões interessantes para a gente, né? Então, assim, sobre a diferença entre o Fernando, o Fernandes e o Santos, veja bem, efetivamente não tem uma diferença entre essa perspectiva do Florestan Fernandes a respeito do caráter da burguesia nacional e do Teotônio dos Santos, tá? Porque os dois eles estão falando de compromisso, né? Quando eu falo assim de uma burguesia forte, eu não estou querendo dizer que a burguesia é ela que manda aqui no Brasil, não, né? Quando eu falei, né, que o Teotônio dos Santos ele não é a favor de uma tese de uma burguesia fraca, né? Na verdade é isso. Eu não estou querendo dizer que o Teotônio dos Santos ele acredita numa burguesia forte, mas ele critica a perspectiva de que a nossa burguesia ela é fraca e que por conta disso ela sofre com a dependência. Ou seja, não se trata de um processo de exploração entre países, né? A nossa burguesia não está sendo explorada, né, pelo capital estrangeiro, né? Ela está se beneficiando do capital estrangeiro. Então, nesse sentido, a perspectiva do Florestan Fernandes ela é similar com a perspectiva do Teotônio dos Santos. Sim. Bom, acho que seria isso, né? Respondi tudo? Obrigado, Fernando, Rodrigo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário.
Rodrigo. Fala, Rodrigo. Opa, boa noite, pessoal. Dá para escutar? Primeiro, agradecer bastante as apresentações, os comentários, achei muito bacana. Talvez com a minha típica tendência de perder um pouquinho o foco. Eu queria saber se vocês achavam que cabia 3 minutos para cada um, alguma coisa assim, bem curtinha, de explicarem um pouco das próprias perspectivas sobre a dependência. Por exemplo, o Fernando comentou das teses que tem com Castelo, também compartilha com o Castelo, mas que tem as próprias, né? Sobre a parte das estratégias, né? Estratégia democrática nacional, estratégia democrática popular. Então, puxando um pouquinho para o presente e para sua própria perspectiva, como que tem aproveitado as origens e esses fundamentos e utilizado para sua própria linha. E o professor Frank, ele tem um conceito de dependência de três elementos, né? Vinculação, subordinação e mais uma outra. Talvez se pudesse bem curtinho mesmo, sem abrir muita janela. Talvez relacionando as suas próprias perspectivas a esses fundamentos. Eu acho que ia ser legal. Dos dois. Talvez melhorei um pouco o que eu queria perguntar. Quer começar? Posso começar. Então, obrigado pela lembrança, inclusive, Rodrigo. Eu estou lançando agora esse ano, pela editora da UFES, a EDUFES, o meu livro sobre a teoria da dependência. Né? A teoria da dependência, guia para uma análise do mercado mundial. Né? Esse livro ele vai ser disponibilizado em algum momento, em breve, eu acredito, né, online de forma gratuita pela própria editora, né, essa é a política da EDUFES, né, mas por enquanto ele só está à venda físico, né, mas enfim, eu acho que em breve ele deve estar disponível gratuitamente online. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa perspectiva, da minha perspectiva, pode procurar esse material. Enfim, sintetizando o seguinte, né, a dependência ela é uma relação que acontece entre países desiguais, né? Então a gente tem sociedades capitalistas desiguais e aí quando elas entram em relação, elas acabam estabelecendo um processo de relação de dependência, aonde o país que tem um processo de acumulação de capital mais avançado, né, uma composição orgânica maior, etc., ele vai gerar um processo de subordinação, né? Então ele vai dominar o mercado, dominar a situação daquele outro país, né? E aí ele pode ser uma subordinação direta via investimento estrangeiro direto, por exemplo, ou uma subordinação indireta via concorrência, né? Então o seu país, o país periférico, o país menos desenvolvido, ele vai acabar se voltando para as linhas do processo de produção que são menos lucrativas, né, no final das contas, por conta da concorrência, né? Então esse é um processo de subordinação que acaba ensejando um processo de exploração, né? Então, ou seja, essa subordinação ela gera o quê? Ela gera uma transferência de valor entre países, e essa transferência de valor ela acontece via troca desigual, né? Acontece via transferência de lucro, via transferência de juros e etc. Né? O que acontece? Qual que é a diferença das situações de dependência? O que caracteriza a situação de dependência é a crença de que essa relação, né, de subordinação e de exploração é benéfica para o país dependente. Isso é uma aparência, né? Porque parece que ela é benéfica para o país dependente, mas efetivamente ela é benéfica para o país dominante, né? Então, se o país dependente efetivamente ele perde fôlego, ele perde capacidade de desenvolvimento por conta dessa aproximação, né? Então ele perde capacidade de desenvolver tecnologia própria, ele perde capacidade de dominar o processo de produção tecnológico, né? Porque ele se subsume ao capital estrangeiro, entendeu? Então, e a ruptura dessa relação de dominação é o que abre possibilidade para o desenvolvimento. Aí, nesse sentido, eu tenho uma perspectiva que é um pouco que acaba se diferenciando um pouco da proposta do Teotônio, né, de algumas outras pessoas que dizem que no final das contas a ruptura não seria o caminho, assim, né? Bom, eu acho que é basicamente isso, né? E no meu livro, o que eu faço? Eu apresento isso como categorias marxistas que possam ser utilizadas para poder olhar o dado lá no concreto, entendeu? Então eu sempre fico muito preocupado
de permitir o leitor fazer análise do concreto, entendeu? Então, assim, como que a gente observa esses elementos, né? Como é que a gente faz a junção da categoria teórica com a análise do concreto, né? Esse que é o objetivo lá da minha teoria. Então, convido todos vocês à leitura do livro quando ele sair online. Fernando? Maravilha, que bom que tá mais uma produção aí para a gente, né, avançar nesse debate, muito bom, fico feliz. Bom, vamos lá, pegando a questão que o Rodrigo colocou, minhas análises, né, minhas pesquisas vão mais dentro das histórias das ideias, da história do pensamento, né, logo mais nesse caminho. Mas eu queria fazer aqui uma reflexão de método, que, ao mesmo tempo, me parece que contribui para a compreensão, né, da conjuntura, da realidade, da análise concreta da realidade concreta, inclusive fazendo um diálogo com a tese que o Rodrigo levantou, né, do Thiago Mandarino. Eu fiquei bem curioso, assim, baixei a tese, pedi o livro, fiz uma leitura, assim, quando eu baixei, mas não completa ainda, e quero fazer a leitura completa, debater, enfim, dialogar melhor ali com a tese, né? Mas eu lembro que eu fiz algumas anotações, até interessante ter mencionado, porque, assim, eu entendo, assim, no meu entender, tem uma questão ali de método que é uma divergência mesmo de método, né? Eu lembro de uma passagem que eu anotei que diz assim, da tese: história como movimento, como elementos do passado que explicam e contingenciam o presente, sem o qual o aparato teórico perde potencial elucidativo. E aí eu tenho feito bastante uma reflexão sobre método de história, né? E, claro, dialogando fortemente com o marxismo, e me parece que o caminho não é o passado que explica o presente. O presente explica o passado. A gente tem que explicar o presente. E é o presente que dá chaves da explicação do passado. Inclusive está, né, na introdução geral à crítica da economia política do Marx, né? Mas não por carteiraço, né? Porque está lá no Marx, não. Mas veja, o racismo, por exemplo, né? Ele não é um resquício do passado colonial. Ele existe hoje porque ele é fundamental para a dinâmica do capitalismo hoje, na concretude da reprodução do capital neste momento. A forma como ele se dá e é capturar os elementos mais particulares desse racismo, que é diferente do racismo nos Estados Unidos, com certeza o passado, né, e a forma do passado colonial é fundamental para a gente entender isso. Mas a estrutura do racismo, ela existe hoje porque o capitalismo necessita do racismo. Então, é o presente do capitalismo que contribui a entender a existência do racismo, e não o fato de que foi um período do passado racista, né, dos 300 anos de escravidão, etc. Então, eu acho que esse método, por exemplo, de trazer o passado para explicar o presente, está presente no capitalismo e dependência, desenvolvimento e dependência na América Latina do Fernando Henrique, está presente no Furtado, e eu acho que é diferente do método do Marini também, e é diferente. É uma análise que muda a chave de análise, porque assim, no final das contas, né, deixando mais rasa a discussão, mas só para sintetizar, se o passado explica o presente, a gente não para nunca, a gente vai até o início dos tempos, se o passado explica o presente. Porque sempre vai ter algo mais passado para explicar o passado, que é mais passado. Então, né, o que existe de fato, a única coisa que de fato existe é o presente. A gente analisa o passado, que já passou, já não existe, foi, e a gente elabora, né, perspectivas de quais são as margens de possibilidades do futuro que, né, se constroem. Então, para chegar na questão do que é a dependência, né? Acho que assim, toda vez que eu vou falar sobre dependência em alguma aula nova, eu pego uma notícia quase da semana. Dificilmente não aparece uma notícia da semana que fala sobre dependência. Se eu colocar dependência América Latina, entre aspas, no Google, vai aparecer uma notícia em algum jornal
enfim, e aí, claro, com matizes, com coisas de senso comum, etc. Mas a questão da dependência é que ela é uma determinação do ser, uma, uma, uma forma de existência do capitalismo na América Latina. Ela é um debate, a questão da dependência, ela surge da própria realidade. Bom, cabe a nós entender como que ela se reproduz. E aí, certamente, os estudos que o Rodrigo Franklin faz e muitos outros, e de várias pessoas, sobre a transferência de valor, sobre como que isso, né, se desdobra, enfim. Eu participei também de uma tese muito interessante mostrando sobre a estrutura tecnológica dependente que fez com que, por exemplo, a burguesia industrial brasileira, em lugar de frente à crise, a partir dos anos 2015, 14, 15, frente à queda das taxas de lucros, em lugar de avançar, né, em termos de uma maior tecnologia, né, avançar no capital variável, fez o golpe e promoveu a reforma trabalhista para aumentar a superexploração da força de trabalho. Então, enfim, cabe a nós entendermos essas determinações do presente, né? E aí o passado ele é fundamental para a gente entender algumas particularidades de como isso aparece, mas não explicar o presente. Eu acho que eu queria colocar um pouco esse debate. A dependência ela está no presente, cabe a nós entender as determinações da dependência como ela se coloca no presente. O racismo é fato, mas não é estrutural, pois o argumento anula. Eu não acho que anula, acho que as classes não existem no abstrato. Assim, não existem classes sociais e uma entidade abstrata. As classes sociais são feitas de pessoas, e as pessoas têm, né, são racializadas nessa socialidade, né, são generificadas. Então, não anula. Eu acho que a questão do racismo e classes sociais não são contraditórias, pelo contrário, andam literalmente juntas, né? Ou seja, a classe trabalhadora, ela tem cor, dependendo do tipo de trabalho, tem gênero, dependendo do tipo do lugar onde mora, tem cor, enfim, é isso. É uma forma racializada. Então, enfim. Mas aí capturar a semântica do que é estrutural ou não, não sei se é tão válido, mas enfim, acho que eu falei demais também, era 3 minutos só. Bom, muito obrigado, Fernando, Rodrigo. Não sei se vocês querem fazer uma fala final, falar algo mais. Se não, a gente... Só agradecer mesmo mais uma vez o convite. É muito bom estar com vocês. Também agradeço muito, valeu demais, foi ótimo poder participar, conversar. Espero que a gente tenha outros espaços assim também. Parabéns pelo trabalho da coordenação. Sim, muito obrigado por vocês aceitarem, pelo tempo de vocês, por todo mundo que está presente. E a gente está prevendo também, a gente está pensando continuar com esse ciclo de debates, fazer em maio, em junho, o próximo sobre fundamentos da TMD e depois sobre debates atuais na TMD. E também está todo mundo convidado para participar e para fazer perguntas, comentários, e é isso. Bom, boa noite, então. Muito obrigado.